O primeiro entrevistado de hoje é o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Nunes chegou à prefeitura como vice de Bruno Covas na eleição de 2020. Quando Tucano faleceu em 2021, ele assumiu o cargo e hoje concorre à reeleição como cabeça de chapa. Nunes reúne o maior arco de alianças, são 12 partidos, e tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Antes de chegar à prefeitura, foi vereador por 2 mandatos. Prefeito e candidato, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Obrigado, Amanda. Uma alegria estar aqui na Rede TV, não é notícia. Bom falar da cidade, né? Vamos lá, muito bom conversar com o senhor. Prefeito, a eleição de São Paulo mudou nas últimas semanas, né? De uma disputa inicialmente polarizada, com 2 padrinhos políticos muito fortes, Bolsonaro apoiando o senhor, Lula apoiando Guilherme Boulos, para algo muito mais fragmentado e, portanto, com muito mais incerto. Nas últimas pesquisas Datafolha, por exemplo, Datena e Marçal pontuavam menos de 10%. Eles subiram e hoje cada um tem 14%. E o pior para o senhor é que eles disputam a mesma fatia do eleitorado, o eleitorado conservador, o eleitorado à direita. O que vai mudar na sua estratégia para contemplar esses 2 outsiders da política que estão ali tentando abocanhar os seus votos? Olha, Amanda, a gente fez uma estratificação das pesquisas e o que nós observamos? Inclusive, a gente foi bem profundo nisso. Nós temos 32 subprefeituras e 96 distritos. Então, a gente pôde fazer uma análise mais precisa. Aonde que estão concentrados a maioria dos meus votos? Nas regiões mais pobres. Olha que interessante. E justamente onde a gente fez muita obra. Não tem uma região da cidade, nos 96 distritos, que não tenha obras da prefeitura. Mas, em especial, o maior volume nas regiões periféricas. Então, o nosso entendimento é que é um voto mais fiel, porque a pessoa tem ali o benefício, né, com relação àquela atuação da prefeitura. Uma pessoa que estava há muitos anos com córrego, fazendo ali uma série de problemas, você vai e canaliza, que queria uma praça, que você faz uma reforma, constrói uma escola, constrói uma UBS, uma UPA, né, só de UPA, eu entreguei 18 UPAs. Então, me parece, né, que a gente tem um voto mais fiel daquela percepção mesmo da pessoa de ter o benefício. Uma mãe, por exemplo, que tinha uma criança sem vaga de creche, hoje tem vaga de creche para todas as crianças. Ela consegue ter uma percepção muito clara da atuação da prefeitura. Então, a gente, evidentemente, temos que continuar trabalhando, continuar atento, né? A eleição vai ser só quando fechar as urnas lá, está a longo prazo, mas nós temos essa característica, pelo menos nesse momento, de ter um voto mais fiel por conta desse cenário que eu te passei. Mas mudou o foco, por exemplo, pelo menos nesse primeiro turno. Quem é o seu principal oponente, seu principal adversário hoje? Nosso principal adversário hoje é o Guilherme Boulos, né? A gente acabou fazendo uma grande frente ampla, você colocou aqui 12 partidos. Então, a gente conseguiu unir o centro e a direita, né, contra a extrema esquerda. Então, mas eles também argumentam que fizeram uma frente ampla, né? Mas são os mesmos partidos, né, a Rede, o PCdoB, o PT, o PSOL, são aqueles mesmos partidos daquela ala. A gente conseguiu ampliar, desde o MDB, meu partido de centro, tem o PL, Republicanos, PSD, o Solidariedade, né, o Avante. Então, são partidos um pouco até de centro-esquerda, de centro-direita, de direita. Então, realmente, é o que representa a cidade. A grande maioria da cidade tem esse perfil. Agora, prefeito, as pesquisas internas, isso acende um sinal de preocupação, mostram que o Pablo Marçal está começando a avançar no eleitorado bolsonarista. E esse é um eleitorado que também é importante para o senhor, senão o senhor não teria feito tanto esforço para trazer o presidente para seu arco de alianças. E eis o que o presidente Jair Bolsonaro disse a uma rádio, recentemente, agora numa entrevista, ainda agora, para uma rádio de Natal. Né? Ele disse o seguinte, abre aspas, eu fechei com o Ricardo Nunes, não é o candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso. Lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem, uma pessoa inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas faz parte. Como é que o senhor avalia essa declaração do Bolsonaro, dizendo que o senhor não é o candidato dos sonhos e até mostrando uma certa empatia, afinidade com o Pablo Marçal? Olha, quando ele fala assim, não tem experiência, esse é o auge dessa frase do presidente Bolsonaro. Não tem experiência. Governar uma cidade de 12 milhões de habitantes, a complexidade que é, isso aqui é o carro-chefe financeiro do país. A maior cidade da América Latina, 10ª cidade do mundo, 5ª maior metrópole do mundo. Ou seja, qualquer ação do prefeito impacta na vida das pessoas. É uma cidade muito complexa, que está avançando, gerando emprego e renda, com a economia positiva, batendo o recorde de investimento. Lógico, tem muita coisa para fazer.
mas a gente está num caminho bem estruturado de dar continuidade em grandes avanços que a gente conseguiu desenvolver nesse período, dando continuidade àquilo que o prefeito Bruno Covas vinha desenvolvendo. Eu assumi, né, porque infelizmente perdemos o Bruno no dia 16 de maio de 2021. Então, quando o presidente, é que precisa entender qual que é a fala do presidente, ele dá um agrado e depois meio que fala, ó, sai de lá, né? Mas como é que é essa relação de vocês? Vocês se falam, por exemplo, conversam sobre a sua campanha? O senhor pretende trazer o Jair Bolsonaro para participar de mais agendas da sua campanha? Porque, pelo visto, só deixar o vice que ele indicou, o Melo Araújo, não será suficiente para fidelizar esse público bolsonarista. Esse público bolsonarista, hoje, uma parte importante, está migrando. Uhum. Olha, eu acho que chegando no momento certo, quando iniciar o horário eleitoral na televisão, que a gente vai poder colocar mais claramente aquilo que a gente fez. Porque a grande disputa, eu fiz um trabalho para poder ter esse campo, né, do centro e da direita na nossa campanha. São pessoas que estão vendo a avaliação do governo positivo, isso pesa muito, né? A avaliação do governo positivo e a minha rejeição muito baixa. Isso é algo que vai ajudar muito a definir as eleições. Todas as eleições foram assim. Quando a gente começar a colocar todas as ações que nós fizemos e aqueles princípios que os bolsonaristas gostam muito, redução de impostos, eu só reduzi impostos, trabalha muito a questão de segurança, eu fortaleci muito a questão da segurança. Então, as pautas vão se associar. Contra alguém, eu não gosto, não é do meu estilo criticar as pessoas, eu estou falando de ideias. Contra um candidato que nunca teve nenhuma experiência pública, que vende uma ideia fantasiosa, né? Com todo o respeito, mas é fantasiosa. Fazer um prédio de 1 quilômetro, isso não muda a vida de ninguém. Fazer teleférico, né? Não foi capaz de entender a questão do relevo da cidade, que isso jamais pode ser usado, o teleférico, como transporte de massa. Nós temos aqui 7 milhões de pessoas que usam o transporte coletivo por dia, só nos ônibus, fora metrô e CPTM. Então, é uma ilógica das coisas que ele coloca, e as pessoas vão poder perceber, e aí pode ser bolsonarista, não bolsonarista, de centro, de direita, que a hora que fala assim, espera um pouquinho, esse coloca coisas totalmente absurdas. Eu sei, prefeito, o outro tem um passado terrível com relação à questão que tem um componente da ordem desse da voto cidade, que né? é emocional, e o senhor não trouxe, parece que não tem planos de trazer tão cedo o Bolsonaro para a sua campanha, e talvez seja porque ele tem uma rejeição grande em São Paulo, né? 2 em cada 3 eleitores dizem que não votariam num candidato apoiado por Jair Bolsonaro. Então, o senhor fica nesse equilíbrio muito tênue de um lado, não poder prescindir nem perder esses votos bolsonaristas, e, por outro lado, também não poder, assim, participar de agendas como o Boulos participa com Lula, que ele quer participar do máximo de agendas possível. É essa a sua situação? Não, Amanda, se veja bem, na nossa convenção, que inclusive foi linda, foi a convenção com o maior número de pessoas, mais de 20 mil pessoas, né? Os meus adversários, as convenções com tiquitinho de gente, estava lá o presidente Bolsonaro, estava lá a Michele Bolsonaro, o governador Tarcísio. Então, nos grandes eventos, evidentemente, ele deve participar se puder ter agenda. O Tarcísio, constantemente, a gente tem falado por telefone todos os dias, por WhatsApp. Até às vezes eu brinco, eu falei, Tarcísio, eu troco mais WhatsApp com você do que com a Regina, minha esposa, né? Porque o nosso então, dia a dia... Então, ele é seu principal cabo eleitoral, Tarcísio de Freitas. O senhor acredita que é nele que reside essa força maior de atrair, de transferir votos? Sabe por quê? Porque não tem como governar essa cidade sem a parceria com o governo do Estado. Não tem como. Na área da educação, a gente tem parceria porque a Prefeitura cuida do ensino infantil e o fundamental e o ensino médico do Estado, a gente tem uma interligação nesse processo. Mobilidade, eu tenho os ônibus, ele tem o metrô e CPTM. A questão do trânsito, a gente tem um trabalho conjunto. A questão da infraestrutura, dá um caso concreto. Dias atrás eu fui com o Tarcísio verificar uma obra ali em Paraisópolis e no Morumbi de drenagem. Ali tem uma enchente, uma obra conjunta que nós vamos resolver aquele problema, já está em obras. Estou marcando agora esses dias para que a gente vá no Jardim Helena, lá no Pantanal, porque tem uma obra que a gente vai estar desenvolvendo. Ou seja, tem muita coisa conjunta. No saneamento, na segurança, Amanda, eu estou fazendo um trabalho fundamental com o Tarcísio. Aumentando o número de PMs e aumentando o número de GCMs e o uso de tecnologia, o Smart Sampa. 20 mil câmeras na cidade, com inteligência artificial, que eu não posso usar essa tecnologia toda para ficar só com a GCM. Então, eu estou fazendo com o Tarcísio uma parceria de usar essa tecnologia para poder a Polícia Civil e a Polícia Militar também atuar e, assim, dar segurança para o cidadão. Então, o trabalho conjunto, Ricardo Nunes,
Tarcísio de Freitas, Prefeitura e Estado, é fundamental. Essa integração. A gente vai falar de Cracolândia, de segurança pública já já. Prefeito, antes eu quero retomar uma declaração sua, que o senhor falou nunca se investiu tanto, né? O investimento recorde na cidade de São Paulo, o senhor tem razão, né? Os últimos anos, aliás, um caixa em boa situação, contas saudáveis, um endividamento baixo. Mas, apesar disso, mesmo com tudo isso, né, a sua aprovação é a menor em relação aos seus antecessores, alguns deles, como Gilberto Kassab, o próprio Bruno Covas, nesse mesmo período de mandato. A última pesquisa da Datafolha aponta que 66% dos entrevistados dizem que o senhor fez menos do que eles esperavam e apontam os principais problemas: segurança, que é o que o senhor falou aí, quantidade de hospitais públicos e até as calçadas. Por que o senhor acha que a população tem essa percepção? Apesar de todos esses investimentos da cidade ter virado um canteiro de obras, ainda assim parece pouco. Se você pegar a pesquisa Paraná, dá 60% de aprovação. Mas o que acontece? Eu não terminei meu mandato ainda. Eu vou entrar no período eleitoral. O Bruno, o Gilberto, eles passaram por eleições, então puderam colocar de forma massiva a questão das suas realizações. Eu vou chegar agora no horário eleitoral e vou poder ter a oportunidade de falar aqui agora na Rede TV, com a grande audiência e com você, Amanda, de que nós entregamos, por exemplo, 18 UPAs. Até 2016, no Haddad, eram só 3. Vou ter a oportunidade de falar aqui que eu estou fazendo o maior programa habitacional da história da cidade. O maior programa de recapeamento. Eu já fiz 15 milhões de metros quadrados. Essa aí é aqui da Rede TV e até o Acre. Nunca na história se fez tanto recapeamento como eu fiz. E eu continuo fazendo. Todos os dias eu estou aí com 20 ruas, das 10 da noite às 4 da manhã, trabalhando sem parar. A questão da saúde financeira. Eu consegui resolver a questão da Previdência, que estava quebrando. A gente conseguiu resolver com o presidente Jair Bolsonaro a dívida da cidade com o governo federal. Eram 25 bilhões de dívida. Eu pagava 280 milhões por mês. E a gente se livrou dessa dívida naquele acordo que eu fiz com o Bolsonaro, quando ele era presidente do Campo de Marte. Nós não temos nenhuma criança hoje que queiram uma vaga de creche e não tenha. Todas têm. O programa Mãe Paulistana, e aí vou poder falar do que eu vou continuar fazendo, né? Claro, e, por exemplo, na saúde especificamente, né, que o senhor falou, o investimento dobrou em relação à gestão Haddad. Desde 2016 para cá eram 10 bi, são 20 bi, contratamos 37 mil funcionários novos. Na fila de creche, São Paulo, de fato, conseguiu zerar essa fila, mas ainda tem milhares de pessoas na fila para exames e para consultas de especialidades. Por que não é possível zerar a fila da saúde da mesma forma que se zerou a da creche? Está caminhando para isso. Só do ano passado para esse ano eu já reduzi 28%. Uma fila, por exemplo, você quer ver uma mamografia, né? Hoje a gente faz esse exame em uma semana. Antes demoravam semanas, né? Para você colocar um estêncil, por exemplo, demoravam uma eternidade, 48 dias. Hoje são 8 dias. Nós fizemos, no ano passado, 30 milhões de consultas e 70 milhões de exames. Agora eu tive um problema, a cidade teve um problema, que foi a pandemia, 2021, aquele pico da pandemia e parte de 22. Quando a gente estava na pandemia, o município, o Estado e o privado, você pode consultar isso com o privado, eu conversava agora esses dias, por exemplo, com o Cláudio Lotenberg, ele me dizia que o privado também aumentou a fila para exames e para cirurgias. E a gente está acelerando. Quando eu pego o orçamento e dobro, aliás, não vai ser mais 20, já vou atualizar para você, 21 bilhões esse ano. Esse ano. A gente aumentou. Tanto é que eu tinha previsto investimento de 16 bi, já passei para 18 bi. Quanto que a cidade está evoluindo. Porque eu fui vereador 8 anos, Amanda. E eu fiquei na Comissão de Finanças e todos os orçamentos da cidade eu participei. Isso me trouxe uma experiência. Eu me tornei um especialista em finanças públicas da cidade de São Paulo. Então, eu conheço exatamente como é que funciona a questão das finanças, como trazer recursos e como gastar bem esses recursos. Porque, sendo relator do orçamento e da LDO, eu fazia audiências na cidade inteira, em todas as subprefeituras, e todas as vezes que eu fui relator, eu trazia setores para dialogar. Setor da habitação, da saúde, da educação, para definir aonde ia melhor o recurso. O orçamento hoje ainda é muito engessado, por exemplo, quando você tem, constitucionalmente a obrigação de gastar 25%, acho que na educação, mais um tanto na saúde, isso ainda engessa muito a capacidade de gasto ou vocês já têm uma discricionariedade maior? Como é que funciona isso hoje? Olha, por uma coincidência da sua pergunta, até aproveitar aqui e explicar para os nossos telespectadores. Tem pré-candidato que fala, não, a prefeitura está cheia de dinheiro. Não tem essa coisa do dinheiro lá parado. Todo o recurso é que a gente realmente conseguiu ajustar as finanças da cidade.
trouxemos muitas empresas, só de 2021 até junho desse ano foram 57 mil empresas que vieram para São Paulo, que nos deu uma arrecadação de 1 bilhão 540 milhões. O nosso programa de desestatização, concessões e PPPs, nos trouxe para o Fundo Municipal de Desestatização 2 bilhões. E a economia, com outorga fixa, outorga onerosa, e mais as economias advindas das concessões e PPPs, a gente já tem 14 bilhões de benefícios. Enfim, muitas ações. Quando a gente ajusta a questão das finanças, você vai fazendo os investimentos. Dinheiro sobrando não tem, porque a demanda é muito grande, muito grande. Recapeamento. Eu fiz mais de 3 bilhões e meio de investimentos. Lembra, era cheio de buraco a cidade. Hoje, né, a gente avançou bastante. Depois de muitas obras, eu lembro bem. Depois de muitas, mas eu apanhava, viu, Amanda? Porque as pessoas com razão reclamavam. Semáforo. Dava um vento, os semáforos apagavam. Hoje eu estou trocando o semáforo e estou trocando por um sistema de semafórico inteligente, dentro da questão do Smart Cities. Né? A questão das câmeras, a questão de tecnologia. Nos piscinões, eu tenho a telemetria, eu tenho o Urano para as questões das mudanças climáticas, então a gente está investindo em tecnologia. Mas voltando na questão do recurso. Tem essa questão legal, 25% para a educação, mas a gente aplica até mais do que isso, 15% para a saúde, eu gasto mais do que 15% na saúde. Mas tem essas questões da legislação que nos obriga, mas a gente não tem nenhum problema com relação a isso, porque a gente hoje tem uma capacidade de investimento. Hoje existem mais de 70 pequenas cracolândias espalhadas por São Paulo, embora vocês tenham tentado resolver o problema, né? Com uma abordagem que inclui assistência social, saúde e também forças de segurança, polícia, GCM. O que não está dando certo nessa abordagem? Em quanto tempo, no horizonte de tempo, vocês imaginam resolver, se é que é possível resolver a Cracolândia? Esse tema é um tema que machuca muito a nossa cidade. Um problema de 30 anos. Eu e o Tarcísio, nós temos, para nós, uma coisa muito forte, que nós vamos resolver esse problema. Como? Eu vou demonstrar como é que já está o andamento. Em 2015, 2016, eram 4 mil usuários. Hoje tem em torno de 700. Ainda é muito. Você tem 700 pessoas usando droga ali, mas a gente saiu de 4 mil para 700. Então, a gente já tem muitas pessoas em tratamento e muitos traficantes presos, polícia atuando. Então, existem 3 situações que a gente está atuando todos os dias. Primeiro, ofertar o tratamento para as pessoas, os dependentes químicos. Hoje, nós temos mais de 2.500 pessoas em tratamento. Segundo... Quando essas pessoas, só um minutinho, elas entram em tratamento, elas voltam para a rua? Normalmente, vocês têm esse índice, assim, não de reincidência, mas assim, de voltar para a rua, de não conseguir se recuperar? 60% têm voltado. E a gente vai lá... Para o mesmo lugar, para a Cracolândia. Então, quase como enxugar gelo. E a gente vai lá e faz o convencimento de novo. É um trabalho diário. Lá, naquela cena aberta de uso, nós temos mais de 400 profissionais da saúde todos os dias, convencendo as pessoas a irem para tratamento. Temos mais de 2.500 em tratamento. E prisão de traficante. A gente viu as operações que saíram aí recentemente, o aumento do efetivo da Polícia Militar, da Guarda Metropolitana, e um trabalho muito importante da Polícia Civil na investigação e do Ministério Público. Esses dias mesmo eu estava andando, porque teve vários hotéis que foram fechados, tiveram estacionamentos lacrados, né? Vários estabelecimentos para a gente poder fazer uma ação de eliminar o fornecimento. Teve um traficante... Que a prefeitura pode agir aí, né? Por exemplo, cortando os alvarás. Tem vários momentos que a prefeitura pode entrar e dificultar a vida dessa lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Hoje nós temos com mais de 80 locais, se não me engano, são 84 locais que foram lacrados, pegou a porta e colocou muro de tijolo ou aqueles malotão de concreto, e eu estou com a GCM monitorando o tempo inteiro. Esses mais de 80 estabelecimentos que faziam essa atividade do crime. Mas tem algo fundamental, Amanda, que é ali a favela do Moinho. Quando prendeu o Léo do Moinho, que era um grande traficante, e a Janaína, que era lá também da favela do Moinho, então você vai cortando, né, esse cordão umbilical, que é de quem traz a droga para quem vende e consome. Que ali foi uma operação de inteligência muito bem feita, a investigação durou mais de um ano, inclusive essa operação chegou também, não só essa, mas anteriores, tinha a Operação Fim da Linha, que chegou ao envolvimento do PCC usando empresas de transporte público de ônibus para fazer lavagem de dinheiro. Essa chegou à milícia, né, formação de milícia, com participação de GCMs, gente que extorque comerciantes em troca de segurança. Como combater as organizações criminosas? Parece que elas estão instaladas mesmo em setores importantes do poder público. Sim. Só para falar da Cracolândia, eu e o Tarcísio, a gente vai todo dia, agente de saúde, assistência social,
convencendo para tratamento e prendendo traficante. E o terceiro item, só para não perder o raciocínio, é de fazer a urbanização. Você vê o que era a Praça Princesa Isabel, o que é hoje, o que era a Praça da Sé, o que é hoje, o que era aquelas ruas lá, o que é hoje, e o governo do estado, o Tarcísio, vai levar o centro administrativo para aquela região também do centro de São Paulo. Com relação a essa questão da GCM, em junho do ano passado, nós estamos em 2024, portanto, em junho de 2023, eu pedi ao Ministério Público para pedir a prisão de um GCM, porque tinha fortes indícios. Naquele momento, o Ministério Público não concedeu. Em janeiro, arquivaram, e agora, dessa última operação, esse GCM foi um dos presos. Mas só para as pessoas verem o quanto nós estamos sendo incisivos no combate a qualquer desvio. Mas por que essas empresas de ônibus, por exemplo, continuam funcionando? UpBus e Transwolf, por mais que tenham interinos lá, interventores da prefeitura administrando essa empresa de ônibus, essa licitação foi feita agora pelo Bruno Covas, isso foi em 2019. Muito bem lembrado. Mas como é que não tem um escrutínio, uma fiscalização? Como é que isso pode acontecer e chegar a esse ponto? Muito bem lembrado. Eu acho que cabe aqui um resumo bem rapidinho por conta do pouco tempo. A gente tem 5 minutos. Quando começou a operação lá das cooperativas no transporte, quando o Peter era prefeito, estava naquele sai, não tinha força e eles entraram. Quando o PT entra no governo, eles fazem com que aquelas empresas se legalizem, fazem o contrato de emergência, traz para dentro do sistema de forma formal. Vários contratos de emergência. Tentaram se fazer a licitação, não conseguia. O Bruno falou, não, vamos fazer a licitação, porque emergência. E o Bruno vai com austeridade, vamos fazer a licitação. Fez a licitação tem as regras da Lei 8666. E a lei fala o seguinte, você pode pedir isso. Na licitação se pediu atestado da Receita Federal, apresentaram. Atestado do FGTS, INSS, apresentaram. Capacidade técnica, tinham. Bom, vocês fizeram o dever de casa e estava tudo correto. Aí, o que aconteceu? Veio, há 2 anos atrás, tinha uma operação da Polícia Civil. Quem pediu para o Ministério Público ser contundente e ágil na fiscalização, na investigação? Prefeitura de São Paulo, eu. Marina Magro, procuradora-geral do município, Daniel Falcão, controlador-geral do município, há 2 anos atrás foram ao Ministério Público a meu pedido para poder pedir celeridade e colocar a prefeitura à disposição. Nós pedimos. Prefeito, Quem foi o promotor? O mesmo que fez a operação agora depois de 2 anos. Então, as ações são nossas. Quem fez a intervenção da UpBus foi eu que fiz, não teve determinação judicial. A determinação judicial era para fazer a intervenção na Transwolf. E eu vou te dizer, eles terminando a fiscalização, se forem inocentes. Se comprovar o envolvimento, não vai ser no dia seguinte que eu vou cancelar o contrato, será no mesmo dia. Vamos falar de educação rapidamente, a gente tem muito pouco tempo. Prefeito, saiu o IDEB de 2023, São Paulo caiu nos primeiros anos e nos anos finais no ensino fundamental, né? Da 2ª para a 4ª posição nos anos iniciais, depois da 3ª para a 4ª nos anos finais. Vitória, Rio de Janeiro, BH estão melhores que a gente. Como pode a cidade mais rica da federação não ser referência em educação? Ela está dentre as 15, né? Nós estamos em 11º, mas a diferença não é tão grande do percentual que é. Lógico, a gente quer subir e vamos trabalhar para subir. Nos próximos 4 anos, a gente vai chegar na meta necessária. E tem que começar com a alfabetização, né? 6 em cada 10 não sabem ler e escrever. A gente fez a base. A criança que está na creche, Amanda, ela tem 25% a mais de capacidade de assimilar a aprendizagem. Isso é dado científico. Sim. Eu dei um aumento para os professores da carreira inicial de 44%. A inflação foi 20%, número redondo, tá? Inflação do período de 21 até agora foi em torno de 20%. O aumento do salário mínimo ali próximo de 18%, eu dei aumento de 44%. Chamei 15 mil profissionais de concurso. Eu chamei, de 2021 até agora, 15 mil profissionais de concurso para atuar na rede municipal de educação. Entregamos 506 mil tablets, portanto, usando tecnologia com conteúdo pedagógico. Ou seja, tudo aquilo que a gente está preparando. Vocês estão plantando e esperam colher lá na frente. Porque a gente teve um problema da pandemia. A pandemia, aí fala assim, mas teve pandemia na cidade. Teve, mas a cidade de São Paulo foi mais impactada pela questão da demografia dela. E das escolas fechadas há muito tempo, né? Prefeito, Exatamente. A gente tem 2 minutinhos rapidamente. Transporte, o senhor vai expandir tarifa zero para outros dias da semana ou isso não está nos seus planos? Nós já vamos lançar no nosso plano de governo a Mamãe Tarifa Zero. As mães que têm criança, educação, que têm criança na nossa creche,
A gente vai dar para ela, se ela não tiver o transporte escolar gratuito, nós vamos já começar a fazer o primeiro passo, é o Mamãe Tarifa Zero. Mamães de crianças que estão na rede municipal de educação de creche, não vai pagar tarifa. E vamos manter o Domingo Tarifa Zero, que é um grande sucesso, já transportou mais de 100 milhões de passageiros. Prefeito, a gente está no último minutinho da entrevista, infelizmente passa rápido. Eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz para os outros entrevistados, para os outros candidatos. O seu principal compromisso com a cidade de São Paulo, caso seja reeleito? Nós vamos ser reeleitos. Meu principal compromisso, primeiro, cumprir os 4 anos. Eu quero ser prefeito, eu não vou usar isso para trampolim. Eu amo ser prefeito, estou muito feliz com o que a gente está conseguindo realizar, consciente de que tem muita coisa para fazer. De manter a cidade nos 4 anos, primeiro, cumprir os 4 anos, com o alto grau de investimento, baixo nível de endividamento, com responsabilidade fiscal, não fazer loucura. Isso é importante. Tem gente aí prometendo aquilo que não é possível, ou vai quebrar a prefeitura, né, ou vai criar um caos danado. Responsabilidade fiscal, seriedade, continuar sendo o primeiro a chegar, o último a sair e trabalhar 7 dias por semana. Eu amo ser prefeito e quero continuar fazendo com que a nossa cidade seja uma cidade que está gerando muito emprego e renda, a cidade do país que mais gera emprego e renda, muitas empresas vindo para cá, segurança jurídica e aquilo que está na nossa bandeira do Brasil, ordem e progresso. Manter a ordem para ter progresso. Não é possível ter progresso sem ter a ordem. Então, a cidade continuar evoluindo, melhorando na educação, nos índices de saúde e educação, porque eu consegui fazer com que a saúde financeira fosse restabelecida e com a saúde financeira fazer os melhores 4 anos da cidade de São Paulo, serão os próximos 4. Prefeito, muito obrigada pela entrevista, é sempre bom conversar com o senhor. Viu? Boa campanha, boa sorte.